Olá, serei seu professor nesta videoaula de projeto e simulação virtual. Vamos começar? Os temas desta aula serão EWB, Multisim, LabVIEW, Proteus. Então nós vimos os métodos de confecção de placa de circuito impresso artesanais, que algumas décadas atrás eram a única possibilidade de desenvolvimento de uma PCI. Contudo, com a evolução da informática, nós temos hoje uma infinidade de softwares que nos facilitam muito essa etapa de confecção, ou seja, essa prototipagem de placas de circuito impresso. No início, os softwares vieram apenas para ajudar no traçado dessas placas. Porém, hoje nós contamos com ferramentas poderosíssimas que realizam inclusive a simulação de um circuito eletrônico. Isso é muito importante, porque imagina só, no passado você fazia uma placa eletrônica e ao testá-la verificava que não era exatamente aquele funcionamento, ou ela não funcionava. Então você tinha que rever o seu circuito eletrônico e fazer uma nova placa de teste. Hoje, com as ferramentas computacionais, você consegue, numa etapa prévia, simular o funcionamento. Você não consegue simular o funcionamento de todos os componentes, mas os componentes de uso geral, você consegue sim simular esse funcionamento. E então eliminar uma etapa prévia de prototipagem. Quando você de fato vai prototipar uma placa eletrônica, você já tem ciência do funcionamento dela. E isso nos ajuda bastante na economia de tempo e de recursos para a criação de um protótipo. Então nós vamos falar de alguns softwares que foram ao longo do tempo se consolidando no uso dessas ferramentas, como por exemplo o Electronic Workbench, que é chamado também de EWB, ou seja, ficou muito popular no meio acadêmico como EWB, como uma ferramenta que sempre foi utilizada para a simulação de circuitos eletrônicos. Na verdade, algumas ferramentas foram criadas anteriormente ao EWB. Por exemplo, na minha época de técnico, falava-se muito do Tango, né? Era um software para a criação de placas de circuito impresso, mas ele ainda era uma plataforma DOS, ou seja, uma plataforma muito antiga. Quando aparece o Windows nos computadores pessoais, do uso de tantas pessoas, um dos softwares que logo se consolidou foi o EWB. Então o EWB é um software para a simulação de circuitos eletrônicos, como esse demonstrado aqui na tela. Então você consegue projetar um circuito eletrônico e simulá-lo. Ele ainda é usual, mas ele já é um pouco defasado. A sua grande virtude é que ele vem numa época onde não se utilizava uma simbologia padrão. Então você aqui no EWB tem uma simbologia padrão de eletrônica sendo utilizada na simulação dos circuitos eletrônicos. E então aparece o Multisim. O Multisim é uma ferramenta evoluída do EWB, que agora, além de permitir a sua configuração e o seu teste do esquemático eletrônico, também permite, através de uma outra ferramenta que é o Ultiboard, fazer a criação de layouts de placas, como esses demonstrados aqui à direita. Então, dessa maneira, você tem a ferramenta completa, que consegue testar o circuito eletrônico e depois gerar o seu layout de placa de circuito impresso. Até que o Multisim foi adquirido por uma empresa bastante profissional no segmento de placas eletrônicas. Essa empresa, ela desenvolveu um outro software que é o chamado LabVIEW, e então integrou as funcionalidades do Multisim e do Ultiboard. O LabVIEW é uma ferramenta gráfica que possibilita a geração de uma série de sinais a serem aplicados nas placas. E é um software muito utilizado em instrumentação profissional, por justamente prover essa geração de sinais complexos. Então você consegue agora, junto do Multisim e do Ultiboard, aplicar aqui no LabVIEW alguns sinais profissionais para então sim trazer na esfera profissional a utilização da simulação de esquemáticos e criação de placas de circuito impresso.
E uma outra ferramenta muito usual é o Proteus. O Proteus é uma ferramenta que se consolidou na eletrônica por ter alguns aplicativos. Por exemplo, o aplicativo ISIS, que é um aplicativo utilizado na criação de circuitos eletrônicos e no seu teste de simulação, e no ARIS, que é uma ferramenta que exporta o circuito gerado no ISIS para um layout de placas de circuito impresso. Então o Proteus ele também é utilizado por muitas instituições de ensino e muitas empresas profissionais na confecção de placas de circuito impresso com muitos componentes e sinais profissionais. Além dessas ferramentas, existem algumas outras que são muito populares e muito utilizadas na confecção de circuitos impressos, que são, por exemplo, o Eagle, que é uma ferramenta que está bastante em evidência, e o ORCAD. São ferramentas que às vezes podem oferecer um custo mais baixo ou até mesmo algumas outras funcionalidades que essas ferramentas citadas não possuem. O importante é você selecionar uma ferramenta para fazer a simulação do seu esquemático eletrônico e depois que ela gere um layout de placas. O Altium é uma outra ferramenta profissional, uma das mais utilizadas no layout de placas, mas ela não possui a funcionalidade de simulação. Então, às vezes, vale a pena você ter dois softwares, um de simulação e o outro de geração de layouts de placa. Os softwares de geração de layout de placa, eles já geram os chamados arquivos de manufatura, ou seja, os arquivos que serão enviados nas prototipadoras ou nas máquinas que usinam as placas eletrônicas. Além disso, esses softwares podem também fazer uma geração de uma vista 3D de como ficaria a sua placa com os componentes. Vejam só esse exemplo. Assim, você consegue dimensionar o local onde esta placa será aplicada, porque os perfis dos componentes já são gerados nesse modelo 3D. Então você consegue, assim, fazer uma propaganda desse produto, da sua placa eletrônica como um produto, para que ela possa ser levada a uma empresa ou para que você mesmo possa já produzir um invólucro para armazenar esta placa. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Esses links trarão esse universo da utilização dos softwares para a criação dos circuitos eletrônicos e a simulação e geração dos layouts de PCI. Então aqui, por exemplo, há um passo a passo de como você realizar isso utilizando o Proteus. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto projeto e simulação virtual. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!